Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos ver aí alguns elementos, né, que aparecem nos diagramas elétricos, nos circuitos, tá? Essa parte aqui vai tratar mais de circuitos teóricos, né, circuitos simples que vão introduzir para a gente um modelo teórico de circuitos. Eu vou procurar seguir exatamente a matéria do edital, né, seguindo aí uma linha de raciocínio que permita você ver toda a matéria do edital, aprofundando apenas na medida necessária, tá bom? Lembrando que só de haver corrente passando no fio, no condutor, você já tem um campo magnético em volta, né? O campo magnético ele anda junto com a carga em movimento. Ele existe em decorrência da carga em movimento. Mas se você enrola, né, faz espiras, fazendo um solenoide, uma bobina mesmo, com o condutor, esse campo vai ficar concentrado, né? Então, o indutor, ele armazena energia em forma de campo magnético, pela sua própria constituição física, e em fontes de alimentação. Pelo mesmo motivo, o indutor ele é muito sensível à variação de corrente, né? A indutância ela está ligada à variação de corrente. Então, as fontes normalmente utilizam indutores para deixar o circuito mais suave, né? Vamos dizer assim, evitando variações bruscas de corrente exatamente por causa do indutor. Eles são medidos em henries. Ok, então nós acabamos de entender o básico e as principais aplicações desses três principais elementos dos circuitos: resistores, capacitores e indutores. Então vamos para as questões, nada melhor que as questões, não é? A respeito da representação de capacitores e indutores em regime permanente do circuito CC, assinale a alternativa correta. Os capacitores podem ser substituídos por curtos circuitos e os indutores por circuitos em aberto, uma vez que a tensão e corrente no circuito são constantes. Veja bem o cuidado que a gente tem que ter para analisar essa questão. Capacitores e indutores em regime permanente. Então existe o regime transiente, que é quando você acabou de ligar ou desligar o circuito. No caso do regime transiente, você vai ter uma brusca variação de corrente, levando a uma tensão a ser induzida no indutor, certo? A variação de corrente do circuito passando pelo indutor provoca nesse indutor uma tensão induzida, que por sua vez provoca uma corrente induzida no indutor. Ou seja, o indutor vai funcionar apenas enquanto o circuito estiver variando a corrente. Se não houver variação de corrente, o indutor não vai ser um indutor. Tá certo? Então, como ele está falando de circuito de corrente contínua, e ele está falando de circuito de corrente contínua em regime permanente, então a corrente não varia. Logo, o indutor é como se ele não estivesse ali. Então, ele vai permitir a passagem da corrente normalmente. Agora, observe que se não fosse um circuito CC, se fosse um circuito CA, aí o valor da tensão oscila, logo a corrente oscila, a corrente é alternada, e aí o indutor vai ser um indutor. Percebe a maldade da questão? Outra coisa, o capacitor. Num circuito em que não há variação de corrente, você ligou o circuito, esperou um pouquinho, ele já está em regime permanente, o capacitor já foi carregado, né? Ou se estiver aberto, ele já vai ter sido descarregado. Ou seja, o capacitor não está nem carregando nem descarregando. Então você fecha a chave do circuito CC, deixa ele atingir o regime permanente, né? Então o capacitor já carregou. Então o que vai ser o capacitor nesse conjunto? Ele vai ser simplesmente uma parte aberta do circuito. Que só vai, esse circuito, então, uma vez que o capacitor carregou, acabou. Não tem mais fluxo de corrente. O circuito está aberto, né? Então ele só vai fluir corrente novamente quando você abrir a chave e o capacitor começar a descarregar. E é claro, você abrir a chave e permitir que o capacitor descarregue, né? Tem que haver algum caminho para a corrente. Então, o circuito com o capacitor completamente carregado ou completamente descarregado é um circuito aberto, né, no capacitor. Então, vamos procurar a alternativa que vai dizer isso. Os capacitores podem ser substituídos por curto-circuito. De jeito nenhum, não é curto-circuito.
Os capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e os indutores por curtos circuitos, uma vez que a tensão e a corrente nos circuitos são constantes. É verdade que a tensão e a corrente são constantes e o capacitor é um circuito aberto. E o indutor vai ser curto-circuito? Olha, se não tem indutância nesse trecho, não tem nada aqui, não tem resistência, tem uma resistência mínima, claro, né? Mas não tem indutância aqui, ó. Então, sim, é um curto-circuito. Mas vamos ver as outras alternativas. Capacitores e indutores podem ser substituídos por circuito aberto. O indutor não. O indutor está permitindo a passagem da corrente, circuito fechado. Capacitores e indutores podem ser substituídos por curtos-circuitos. O capacitor não. O capacitor vai deixar o circuito aberto. Mesmo antes do regime permanente, durante o período transitório, logo após a energização do circuito, capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e indutores por curtos circuitos, visto que a alimentação é tipo CC. De jeito nenhum, que a gente acabou de falar, né? Enquanto estiver no transiente, no período transitório, né, vai haver variação de corrente. Então, o indutor vai ser o indutor, de fato. E o capacitor vai estar carregando. Então, não é um circuito fechado. Existe um acoplamento entre os terminais do capacitor enquanto ele se carrega ou descarrega. Então, gabarito dessa questão, letra B. Questão muito interessante, né? Tem que ter uma análise bem clara do funcionamento desses elementos aí.